Chega final de semana, você se joga no sofá, pede aquela comida de teleentrega e não quer fazer mais nada. Não quer pensar em nada, não quer se mexer, não quer criar uma rotina. Mas sabia que isso está afetando a tua saúde? Isso está afetando todo aquele planejamento que você fez durante os 5 dias da semana. Hoje o nosso podcast veio justamente falar sobre isso. Como melhorar a rotina de final de semana. Meu nome é Betina Ojeda, sou profissional de educação física e é um prazer te receber aqui no podcast Estilo de Vida no Ar. Seja bem-vindo. Olá, meninas, tudo bem? Olá, tudo bem? Prazer. Meu nome é Larissa Figueiredo, sou nutricionista. E eu sou Sabrine Fetzler, sou psicóloga. Então, hoje a gente veio falar de um tema que, na verdade, sai um pouco do que a gente costuma trazer aqui, mas, na verdade, é muito do que a gente traz aqui. Porque a gente está acostumado com isso. Chega final de semana e a gente quer compensar tudo que a gente fez de esforço durante a semana. A dedicação na alimentação, tentou controlar o estresse, tentou ir na academia todos os dias, mas chega final de semana e muitos são engolidos pelo sofá. Então, na hora da gente rever essa rotina de final de semana e começar a mudar. Então, vamos começar falando sobre os hábitos de final de semana. Acho que um dos pontos que a gente pode trazer, primeiro, é a alimentação, né, Lari? Vamos lá. Com relação, eu tenho uma frase que eu utilizo até pra mim mesma, que é... o final de semana é pra tu construir a rotina que tu gostaria de ter. Então, assim, o final de semana é aquele dia que você tem pra fazer o que você quer. Então, se você quer saúde, você quer um resultado estético, né? A gente utiliza esse final de semana, porque muitas vezes no dia de semana a gente não consegue fazer isso. Então, quando a gente fala sobre alimentação no final de semana, me abriu uma teia de coisas na cabeça agora. Mas acho que, primeira coisa, né? O final de semana, ele serve pra parte de organização. Então, é o momento que você consegue tirar ali umas horinhas do teu final de semana pra organizar a tua alimentação da semana. É um momento que você pode fazer a sua refeição dita livre, como eles falam, né? Que eu não concordo muito, mas a refeição mais palatável, aquela refeição mais gostosa, que você tem mais tempo para fazer a refeição, né? Para produzir ela. Então, tirar o final de semana para fazer uma refeição gostosa também é importante, né? Cozinhar, ir para cozinha, resgatar isso também que é importante, que a gente fala cada vez mais de consumo de alimentos mais naturais, mas utilizar então o final de semana para a parte de organização, a parte de praticar atividade física, né? A parte de ter um autocuidado também. Quando a gente fala sobre isso, eu não quero que as pessoas façam, nossa, vão parar ali fazer marmita a tarde inteira, fazer marmita pra semana inteira. Não, não é isso, mas ir no mercado, ter comida em casa, comida de verdade, né? Pra gente conseguir começar a semana bem. Legal. Tu falou um ponto, eu sempre penso na frase assim, que o teu corpo ele não sabe o que é sábado, o que é domingo. Então, não adianta tu descontar tudo que tu não fez de segunda a sexta, descontar nele no final de semana. E eu acho que uma coisa que a gente conversou, nem lembro se foi no podcast ou se foi em outro momento, que as pessoas veem essa rotina de organização como punitiva. Elas veem quase como mais um turno de trabalho. Mas tem que ser prazeroso cuidar da gente. Se a gente não parar, pensar naquele alimento que vai nos fazer bem, aquele momento de lazer, aquele momento de hobby, de conexão com outras pessoas, a gente também não consegue evoluir na nossa saúde. Então, não ver esse cronograma, vamos dizer assim, esse planejamento, essa organização como uma forma punitiva. Busca prazeres em pequenas coisas. Pô, talvez uma pessoa que esteja nos ouvindo aqui não vá na feira há muito tempo. Exato. Volta a procurar a feira. Tinha um conteúdo que eu trazia no Consciência Alimentar, num dos nossos grupos, que eu falava sobre planejamento de rotina e exercício físico e alimentação. E em um dos ciclos lá que eu palestrei pra galera, eu botei todas as feiras que aconteciam na nossa cidade. E falei, gente, tá aqui, tá pronto para vocês. Busquem essas feiras, tem todos os dias da semana, tem vários lugares, tem vários horários. Mas volta a resgatar isso, né? Exato. E em relação a isso, a gente também pode resgatar pequenos momentos, né? De conexão com a família, de realmente saber o que gosta de fazer durante esse período de descanso, que a gente já falou em alguns episódios sobre o ócio, né? Esse momento, assim, realmente de não fazer nada, muitas vezes. Mas, em contrapartida, a gente precisa continuar essa questão também dos hábitos, da rotina. Porque é como se a gente estivesse colocando uma pedra em cima de tudo aquilo que tu tá querendo mudar. Ou seja, chega o final de semana, eu quero mudar, por exemplo, a minha alimentação, minha higiene do sono, a questão do gerenciamento do estresse, mas chega lá e eu piso o pé na jaca, eu vou tô colocando uma pedra. A gente fala que é como se fosse
uma inércia, um platô. Por isso que às vezes as pessoas não conseguem emagrecer de fato, não conseguem, por exemplo, acordar segunda-feira dispostas, porque também tiveram o final de semana todo bagunçado em relação ao sono. A Sabrina tá falando bonitinho, mas é aquela velha e boa sabotagem. Exato, A velha né? e boa sabotagem. Isso mesmo. Então, assim, a gente acaba realmente atrapalhando o nosso cérebro. Ele não entende quando é final de semana e quando é dia de semana. Por isso que é muito difícil a gente começar a semana de uma forma mais tranquila, mais leve, mais regulada. E fora isso, as pessoas também reclamam muito, né, sobre os outros episódios que a gente falou, sobre a questão de conexões sociais, sobre a questão de realmente descansar. É que parece que tudo tem que ser produtivo, né? Tudo tem que ter uma alta performance em qualquer momento da tua vida, né? Respirou, tem que estar respirando bem. Eu sei que a gente não respira, né? Da mesma forma, a gente sempre fala sobre a questão da respiração. Mas é nesse sentido, a gente não precisa também buscar uma alta performance no final de semana. Nossa, chegou o final de semana, eu preciso me organizar. Não é em relação a isso também, né? Ser muito padronizado. Mas é a gente conseguir flexibilizar. E isso faz parte da saúde mental. É um meio termo física. de ter uma rotina pro final de semana também. Porque, assim, não é que precisa ser extremamente rígido e ter regras, mas ter uma rotina de daqui um pouco na semana, que locais eu quero conhecer, aonde que eu quero ir, o que que eu quero fazer, porque isso faz com que você programe o seu final de semana, você vai programar a sua alimentação nisso também, porque daí você vai comer coisas diferentes, enfim, né? Então, ter uma rotina no final de semana também precisa ter. E uma das cidades que tem as Blue Zones tem a questão de ter um propósito. E eu acho que pode se aplicar muito para o final de semana. Qual é o teu propósito? A Sabrina falou assim, que a gente precisa ficar também parado, na inércia e tudo mais. Mas eu acho que as pessoas confundem o não fazer nada positivo com me afundar no sofá e ver 5 horas de série seguida. Isso não é não fazer nada. Isso, teu corpo está parado, a tua mente está com muita informação e tu não está produzindo nada de bom pro teu corpo, pra tua saúde. A gente precisa de descanso, mas a gente precisa de descanso de qualidade também. E às vezes esse descanso vai ser caminhando no parque, pegando um sol, conhecendo um lugar novo, fazendo uma nova atividade. E aí a gente entra em outros ramos, do tipo, o quanto é importante tu ir conhecer lugares novos, mesmo na tua cidade, mesmo que seja um bairro diferente, um parque diferente, um restaurante diferente, porque isso estimula o teu funcionamento cerebral. Então funciona ali a parte cognitiva, de manter ativo e tudo mais. Então, rever esses hábitos mesmo, porque, pô, a gente tá no Brasil, 9 horas e quase 10 horas de tela por dia, todos os dias, são mais de 14 horas sentado, e no final de semana a gente vai lá pro sofá, não quer fazer nada e fica lá. Mas, na verdade, isso deixa o corpo mais cansado, junta com essa alimentação hiperpalatável que a gente acaba fazendo no café da manhã, no almoço, na janta, no café da tarde, né? Que a gente acaba se passando de tudo. A pessoa que não consome bebida alcoólica durante a semana, chega final de semana e aproveita para tomar todas as bebidas alcoólicas que pode. E aí a pessoa chega segunda-feira e odeia segunda-feira, porque o corpo tá cansado. Gente, o corpo sempre vai estar cansado na segunda-feira se tu encheu ele de açúcar, de um carboidrato que não vai fazer bem e tudo mais, e não movimentou o corpo. Então, tu sobrecarregou tua máquina o final de semana inteiro, é óbvio que segunda-feira tu vai estar cansado. Então, a gente precisa rever esses momentos. Eu acho que tu pode trazer também um pouquinho, sobre a questão de como é importante ter um hobby, ter um lazer, como isso impacta na saúde mental. Isso a gente esquece muito de fazer as coisas prazerosas pra gente, né? Por exemplo, realmente montar um quebra-cabeça, fazer jogos em família, jogo de mímica, coisa besteira, sabe? O hobby não precisa ser assim, meu hobby é jogar tênis. Não é nesse sentido, né? Transformar em algo de atletismo. Na realidade, é realmente fazer algo que te dê prazer. Porque isso traz muito benefícios, tanto da parte psicológica, pela questão do teu bem-estar, da autoestima, autoconfiança, né? De realmente tirar um tempo somente para você, que a gente fala sobre a questão da solitude, é você fazer coisas para você também, é muito importante. E também essa questão das habilidades, a gente vai descobrindo outras habilidades da nossa vida, né? As habilidades manuais, criativas, de outras possibilidades de aprender línguas, talvez. Ler um livro, que é muito importante, está se afastando muito dos livros. Eu gosto muito de livro físico.
sentir o cheiro do livro, enfim. Mas ter esse momento de conexão, que é muito importante. Então, o final de semana, ele também serve para esse momento, né? A gente não tem, infelizmente, durante a semana. Durante a semana. Né? Que é muito corrido. A gente vive nessa cultura do wellness, né? Muito forte. Eu acho que tá tendo cada vez mais artigos e reportagens mostrando que o que era para ser bem-estar virou um padrão competitivo de resultados. É que nem a corrida. Vamos botar um exemplo da corrida. Teve um determinado momento que correr era correr prazeroso, tu corria com o que tu tinha, tu corria no teu tempo, tu corria quantos quilômetros tu queria. E aí, a corrida, para muitas pessoas, viraram um padrão competitivo. Não chega assim, tu corre, pô, que legal, eu também corro. Vamos correr na beira-mar? Não, qual é teu pace? Né? Que tênis tu corre? Que relógio que tu tem? Mas o teu não marca a quilometragem tão certo. E não é isso, né? Então, precisa ter esses prazeres. E o hobby, o lazer, ele não necessariamente é atividade física. Eu acho que as pessoas acabaram indo por essa cultura tão forte do wellness. Assim como não é terapia, né, gente? Assim como não é só terapia, né? Então, elas começaram a levar do tipo, tu tem hobby? Sim, eu corro. Tá, tu tem um hobby? Sim, eu faço academia. Tu tem um lazer? Sim, eu jogo tênis, eu faço natação. Gente, a atividade física, ela é importante, ela vai ser sempre importante, ela é um pilar fundamental. Mas o hobby, o lazer é outra coisa, né? E hoje as pessoas não têm hobby, não têm lazer. Isso também adoece e principalmente a gente vê as mulheres não tendo nenhum lazer e nenhum hobby. Isso. Então, tudo isso que se fazia antigamente, de parar, de brincar, de conversar, tudo isso foi deixado de lado para que a gente tivesse quase um padrão competitivo para tudo, né? Exato. E o hobby, ele também não pode virar uma forma de competição. Não é uma questão de, por exemplo, eu vou fazer cerâmica. Eu não preciso ser perfeita. Sim, eu vou pintar um quadro, não preciso Não precisa ser virar perfeita, nariz, exatamente, né? Eu falo que o hobby, ele tá muito ligado com a tua criança interior, né? Então, eu sempre brinco assim, o que tu gostava de fazer quando tu era criança, né? Tu gostava de pintar? Tu gostava de mexer com argila? O que tu gostava? Traz isso de volta, né? Se você tem filhos, por que tu não apresenta o que tu gostava de fazer pros teus filhos e entrega uma tela? Exatamente. Né? Entendeu? Nossa, hoje em dia, assim, eu fui pra Porto Alegre e eu falei daquelas latas que a gente brincava, sabe? As latas de azeite, que a gente fazia isso. E aí, a gente pegou as latas de Nescau, né? Opa, falei marca, né? Pegamos as latas que tinha e a gente fez. Gente, os meus sobrinhos não conheciam aquilo. Né? Então, assim, por que a gente não volta? O hobby não necessariamente ele precisa ser uma coisa de performance, de ser perfeito. Mas tu pode trazer um hobby, uma brincadeira que apresentar para teus filhos, apresentar para as crianças, sabe? Isso é legal. É muito importante também. É fundamental. Né? Tu falou de Porto Alegre, né? A gente é de Porto Alegre, enfim. E é uma coisa que eu tinha muito quando eu morava lá. Chegava o final de semana, pra mim, era final de semana, era parque. Não tinha outra coisa pra fazer, sabe? Não era assim, não era só o exercício, não era... Às vezes eu saía pra correr no parque, às vezes era sentar lá, tomar um chimarrão, ler um livro, ficar com meus cachorros, brincar, aproveitar aquele momento, só conversar. Tinha parques que tinham música, né? Então era um momento de prazer, era um momento de estar na rua. E eu acho que de uns anos pra cá, principalmente da pandemia pra cá, chega final de semana... Algumas pessoas saem, mas saem só, ou vai num bar, ou tem um compromisso. Ou só sai pra almoçar e volta. Vai almoçar e volta, e não aproveitam estar na rua, não aproveitam estar com outras pessoas, porque parece que tem um imã que puxa pra ir pra casa. Pro sofá. Porque precisa descansar, e o descansar é o sofá. E teve algum momento, em algum conteúdo, já que eu trouxe isso, que a questão de tu ter mais energia, e tu ter mais vitalidade... Não é no sofá, não é na cama que tu consegue, né? Tu ali, tu tem o teu período que tu tem que dormir, descansar à noite, tudo bem. Mas, durante o dia, quanto mais tu se movimenta, mais tu vai ter energia, né? Até porque o sono a gente não compensa. Então, se você dormiu mal na semana e você vai dormir o sábado e domingo inteiro pra compensar, ele não compensa. Você vai fazer desregulação e vai piorar a qualidade do teu sono na semana. Inclusive, uma coisa que a Sabrine sempre traz muito, das questões de ter horário pra dormir e para acordar. Não chega no final de semana e se todo dia tu acorda às 6 horas da manhã, não dorme até às 11, porque isso vai te prejudicar, né? Muito. A gente tem um horário bem regulado lá em casa agora, né? Depois de muito tempo a gente conseguiu. Aí, até semana passada, eu fiz um teste. Eu disse assim, não, vou dormir mais tarde e vou acordar mais tarde.
Quem Não disse? existe, Não não tem existe. como, gente, não tem como. Chegou segunda-feira, eu tava destruída. Todo mundo tava desregulado. Até a gente conseguir engrenar, que o corpo demora em torno de 2 a 3 dias pra engrenar novamente. Já era quinta-feira, já tava acabando ali a semana útil. Então, assim, não tem como. A gente precisa realmente, né, criar essa rotina. E entender que, tipo, rotina não é falta de flexibilidade. Né? Exato. É o que a gente está Isso. propondo aqui, é uma reflexão das tuas atividades durante o final de semana. Que às vezes a falta de emagrecimento, aquela frustração por não emagrecer é por causa desse final de semana. A questão de não conseguir desenvolver massa muscular, solidão, né? Ah, eu não consigo me conectar com mais pessoas. É porque ao invés de eu tentar estar na rua e procurar essas pessoas, marcar um encontro, eu vou para casa, me isolo Isso. e acho que a TV ou o celular ali vão resolver isso. Então, é realmente, esse episódio é pra gente falar dessa rotina desse final de semana e ver que pontos a gente pode melhorar, que pontos a gente pode estar mais se movimentando, mais na rua, mais planejando, mais organizando, para que durante a semana eu não me sinta sobrecarregado. Porque a gente tem isso, né? Exato. Chega, trabalhando final de semana, durante a semana, e sempre cansado, sempre aquela cultura de preciso vencer o dia, Gente, não preciso vencer ninguém, né? Se tu começar a organizar o básico da tua vida, o pouquinho de cada coisa, a gente consegue um resultado melhor. Eu vou só complementar da alimentação no final de semana, porque que o emagrecimento acaba interferindo, né? A pessoa que ela tá em emagrecimento, muitas vezes ela consegue seguir exatamente o plano ali de segunda a sexta. Aí chega final de semana, ela não organizou o sono dela, ela não organizou a rotina dela, ela não organizou qual vai ser a refeição livre dela, né? A refeição que ela vai comer um alimento fora do planejado ali, ela só vai vivendo. E aquela pessoa que vai vivendo, ela vai consumindo tudo que é hipercalórico, não vai organizar. Então, o final de semana precisa estar organizado, gente. Não é aquela coisa, eu vou ter horário pra acordar, Não, peraí, é um mínimo de organização ali. O que você vai fazer no sábado? O que você vai fazer no domingo, né? Importante, né? Sim, se todo dia tu acorda às 7, tu pode acordar às 7h30, 8 horas. Tu não pode acordar às 11. Exato. Né? E às vezes eu vejo que as pessoas, elas não sabem o que fazer final de semana. Não sabe. Elas não sabem. Então, o que eu sempre falo em consulta, né? Façam uma lista de locais que vocês querem conhecer, que é o que eu já trouxe anteriormente, né? O que você gosta de fazer, né? Então, assim, já pensa na semana. Se você deixar pensar na sexta-feira, cansado, você não vai pensar. Ou pensa no domingo da noite. Olha, esse final de semana eu fiz isso, final de semana que vem eu vou fazer tal coisa, né? Na terapia a gente faz assim: o que tu mais gosta de fazer? Aí geralmente as pessoas falam assim: eu não sei, nunca pensei nisso. Então fazer esse exercício, né? O que foi positivo nesse final de semana pra mim? O que eu gostei daqui, né? Qual foi realmente o momento que me deu mais prazer? A emoção, no sentido realmente de me conectar com as pessoas, de ser algo prazeroso. A gente começa por aí. Aí depois a gente vai organizando, de fato, aqueles momentos da rotina, né? Eu acho que eu gosto de visitar lugares. Eu acho que eu gosto mais de caminhar. Eu acho que eu gosto mais de ficar em conexão com a minha família. Enfim, a gente vai elencando aos poucos em relação a isso. Maravilha, bom. Então eu ia pedir para vocês Isso, darem, gente. né? Não sei se tu quer falar do planejamento alimentar para a semana, Lari. Eu acho que a gente pode usar o final de semana pra gente ir às compras, né? Fazer as compras no mercado, talvez higienizar, já deixar as comidas previamente organizadas, né? Eu, particularmente, eu não consigo aplicar o de fazer a marmita pra semana toda, fazer a comida, porque me desprende de muito tempo do meu final de semana e como eu gosto de fazer outras coisas, eu acabo utilizando pra fazer assim, eu produzo a comida de segunda e terça, né? Eu já deixo mais ou menos organizado, deixo as minhas saladas higienizadas, deixo minhas frutas picadas, porque isso facilita muito o meu consumo de fruta também, né? Mas eu utilizo o final de semana para ter prazer na minha alimentação também. Então, é um momento que eu pego a minha comida e eu sirvo um prato bonito, né? Eu monto uma mesa com tempo, né? Monto uma mesa, né? É importante isso. São coisas que é autocuidado e que são coisas que vai te conectando consigo mesmo, né? É uma coisa que facilitou muito a minha vida para mim. No domingo, às 5h30, ali 6 horas, é a hora que eu vou cozinhar. Então, eu fico geralmente 2 horas na cozinha, eu já faço as marmitas da semana, então a janta fica tudo marmita separada, pronta, e eu faço o básico do almoço. Então, arroz e feijão sempre vai ter no domingo. Então, fica pronto já para a semana, e aí eu complemento durante a semana com alguma coisa. Mas é arroz e feijão, que na minha casa não falta, e para janta, todas as marmitas prontas de segunda a sexta. Isso. Que aí é uma coisa assim, escolho geralmente 2 cardápios, e aí eu faço
aqueles 2 cardápios para todos os dias da semana para janta. Então, É perfeito. pra mim, foi o jeito de eu garantir que eu não ia estar pedindo comida e nem ia estar sem me alimentar com qualidade. Exato. Então, para mim funcionou, né? 2 horas que eu dedico isso no domingo, no final do dia, que já é um horário mais morto, assim, e que funciona. Isso. E assim, né, gente? Se for fazer alguma coisa de marmita ao longo da semana, coloca uma música. Chama alguém pra dividir esse momento contigo. Coloquem os filhos juntos, gente. fazerem. Eu sempre digo isso, levem as crianças pra cozinha, ensinem o que é comida de verdade, porque tá cada vez mais difícil. É. Então, Isso aí. era isso. Já demos todos os recados, nem temos os recados finais. E você? Por onde vai começar a sua lista? Vai ser o planejamento alimentar? Vai ser novas conexões ou resgatar conexões? Sair desse sofá, começar a se movimentar, conhecer novos lugares? A gente tem uma infinita possibilidades de melhorar a nossa rotina de saúde no final de semana também. Espero que você faça a sua lista e comece a colocar em prática. Te espero no próximo conteúdo. Até mais!